Once again. E aí galera, mais um aulão com o tio Dani. Rapaziada, hoje o nosso foco principal, tá? A gente vai falar sobre um período da história da Europa, principalmente da Europa Ocidental, tá? Que nós chamamos, os historiadores chamam, né, de Idade Média. A Idade Média, tá? É um período da história europeia que começa no ano de 476 DC. Pessoal, vamos lembrar de outros vídeos, já vídeos anteriores. 476 DC, na linha do tempo ocidental, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. 476 DC, na história do Ocidente, marca o final da Idade Antiga, com a decadência do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, e dá início à Idade Média. Tá? Então, Idade Média é um período da história da Europa, principalmente ocidental, que é deflagrado após o final do Império Romano do Ocidente, quando o Império Romano do Ocidente, capital a cidade de Roma, é dominado por povos bárbaros de origem germânica. Por exemplo, se a gente olhar esse mapa, pessoal, tem um colorido bem vivo, tá? A gente vai ver a laranja escuro, laranja claro, verde escuro, verde mais ou menos, um rosa meio vinho. Pessoal, tirando esse laranja mais escuro, essa é uma região que pertence ao Império Romano do Oriente, também chamado Império Bizantino. Pessoal, vamos recordar, lá por volta do final do século IV, o Império Romano do Ocidente acaba em meados, na segunda metade do século V, lá no final do século IV, o imperador Teodósio, além de tornar a Igreja Católica Apostólica Romana a igreja oficial do Império, ele dividiu o Império Romano em dois: Império Romano do Ocidente, capital Roma; Império Romano do Oriente, capital cidade de Constantinopla. O Império também chamado de Império Bizantino. Tá? Então a gente vai esquecer essa parte relacionada ao Império Bizantino e a gente vai focar nas regiões que eram dominadas pelo Império Romano do Ocidente, mas que após o ano de 476 DC caem ou são dominadas por reinos bárbaros de origem germânica. Vou dar um exemplo. Aqui, pessoal, então essa região aqui, ó, tirando essa aqui, essa região era uma região pertencente à Roma do Ocidente. Então, aqui é um reino bárbaro dos suevos, aqui dos visigodos, os bretões, os anglo-saxões, os alamanos, os ostrogodos, os burgúndios, os eslavos. Pessoal, esses nomes que eu estou pronunciando agora são nomes de povos que eram chamados pelos romanos de povos bárbaros. São povos que ocuparam uma parte do antigo Império Romano do Ocidente, que acabou se dividindo em vários reinos bárbaros. Beleza? É esse período da história que a gente vai começar a estudar dentro da Idade Média. Só para lembrar, há uma confusão, pessoal, bem comum, tá? Que a gente fala, feudalismo, Idade Média, feudalismo. O feudalismo, pessoal, é um período que está dentro da Idade Média, mas que só começa no século IX. É bem comum as pessoas acharem que todo o período de Idade Média é relativo ao feudalismo. Não, o feudalismo está inserido dentro da Idade Média e só começa no século IX. Beleza? Então a gente está estudando um período da Idade Média, mas anterior ao feudalismo, tá? Pessoal, assim, ó, agora, tá? A gente não vai estudar todos os reinos bárbaros. A gente vai focar a nossa aula no reino bárbaro que se tornou o maior e mais poderoso reino bárbaro que existiu após o final do Império Romano do Oriente, que é o Reino Franco. Localizado, pessoal, o Reino Franco,
ele nasceu, depois ele vai se expandir, ele nasceu onde hoje seria o território da França, França. Tanto que aqui, ó, nesse verde um pouco mais vivo, tá? Esse é o início do território franco, porque ele vai se tornar um território muito maior. E aqui a gente pode ver aqui, ó, de Paris. Tanto é, pessoal, que antes da França utilizar o euro, se eu não me engano, a partir de 2000, 2001, a moeda francesa se chamava franco, em homenagem aos francos. Então, de todos os reinos bárbaros que se instalaram aonde era uma parte do Império Romano do Ocidente, a gente vai focar a aula no reino franco, que vai se tornar o maior e mais poderoso reino bárbaro. Perfeito, galerinha? Aline, por gentileza. Pessoal, assim, ó, o reino franco, tá? Ele tem uma duração no século 5, 6, 7, 8, ele vai acabar lá pelo século 9. Ô professor, mas o senhor acabou de falar que o feudalismo é um período dentro da Idade Média que começa no século 9. Sim, o feudalismo, pessoal, ele vai ser deflagrado, ele é uma consequência do final do reino franco. Então, reino franco, final do século 5, século 6, século 7, século 8, tudo depois de Cristo. No século 9, o Reino Franco acaba, o final do Reino Franco dá início a um período dentro da Idade Média chamada de feudalismo, tá? Quando a gente fala, pessoal, em Reino Franco, tá? A gente fala principalmente em 5 reis. O primeiro rei se chamava o Clovis. Clovis, pessoal, que é um rei franco por volta de 496, então ele é um pouquinho depois do final do Império Romano do Ocidente. Clovis é o primeiro rei franco, é o primeiro rei bárbaro a fazer uma aliança com a Igreja Católica. Pessoal, a gente não pode esquecer que a Igreja Católica, como eu falei anteriormente, ela se torna a religião oficial do Império Romano do Ocidente a partir de um decreto implementado pelo imperador Teodósio no final do século IV. O Império Romano do Ocidente ele acaba no final do século V, mas a Igreja Católica, como instituição, ela continua, ela se perpetua, inclusive ela até se fortalece. De que maneira? Se aliando com outros reinos. Aí é o nosso exemplo. Clovis, o rei bárbaro, o rei franco, aliás, pessoal, porque bárbaro é um termo romano, tá? Ele é um rei que no final do século V ele vai implementar uma aliança com a Igreja Católica. Depois de Clovis, a gente não pode deixar de falar, pessoal, em Carlos Martel. Se vocês lembrarem do vídeo, da videoaula sobre o islamismo, professor, depois que Maomé morreu ali pelo final do século VII, né? Os muçulmanos deram início a uma expansão territorial. Sim, eles ocuparam toda a Península Arábica, ocuparam todo o norte da África e dá para voltar a imagem? E pelo Estreito de Gibraltar, pessoal, aqui ó, entre o Marrocos e aonde hoje seria a Espanha, os muçulmanos adentraram o continente europeu e dominaram grande parte da Península Ibérica, região da Europa, onde hoje está localizada Portugal e Espanha. E tudo isso acontece ali no início do século VIII. Quando os muçulmanos resolveram tomar o restante do continente europeu, quando eles resolveram atravessar, pessoal, onde hoje é a fronteira entre a Espanha e a França, os muçulmanos foram impedidos por Carlos Martel. Então, Carlos Martel ele tem uma importância para o mundo cristão significativa, tá? Porque ele vai impedir o avanço muçulmano sobre o restante da Europa, tá? Pessoal, a gente vai aprender grandes navegações. Os muçulmanos vão dominar a Península Ibérica por aproximadamente 700 anos. Então vai do século VIII até o final do século XV. Eles só não dominaram todo o continente europeu por causa do rei franco Carlos Martel. Beleza? Pessoal, pode parecer um nome engraçado, um nome interessante, tá? Mas o filho de Carlos Martel se chamava Pepino o Breve. Pessoal, Pepino o Breve, ele tem uma importância muito grande,
não só dentro da história do Reino Franco, mas principalmente dentro da história da Igreja Católica. Pepino o Breve, filho de Carlos Martel, doou a área onde atualmente está localizado o Vaticano. Então toda vez, pessoal, que a gente vai para o Vaticano, vê uma foto do Vaticano, vê um filme no Vaticano, vê um documentário, pessoal, aonde está localizado o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, fica no meio da cidade de Roma, mas é um país independente, é um estado independente, não pertence ao território italiano, não pertence ao governo italiano. Aquela área onde está localizado o Vaticano foi doada à Igreja Católica pelo rei franco Pepino o Breve. Ah, professor, mas por que Pepino o Breve doou terras? Pessoal, antigamente, principalmente ali no período da Idade Média, tá? Quando a Igreja Católica ela se aliava, não só aos reis francos, pessoal, mas a qualquer reino, tá? Era comum essa parceria, não vamos chamar de amizade, não, aqui não existe amizade, aqui existe interesse. Essa parceria, a igreja, através da catequização, dos cultos, da missa, fazia as pessoas acreditarem que os reis eram enviados dos deuses, tinham um poder divino. Em contrapartida, os reis, não só os francos, pessoal, qualquer rei, doavam terras à Igreja Católica. Dentre eles, Pepino o Breve, que vai doar essa área onde hoje está o Vaticano, porque era uma forma de estreitar, de reforçar os laços de amizade com o Reino Franco e o Reino Franco com a Igreja Católica. Isso é bem, pessoal, isso vai ser muito comum até pouco tempo atrás, até ali a metade do século XX, tá? Agora, presta bem atenção, galera, no que eu vou dizer. Carlos Martel, pai de Pepino o Breve. Pepino o Breve foi pai de Carlos Magno. Se vocês me perguntarem, professor, tá, mas o senhor está falando o nome de vários reis francos, existiram? Sim. Mas, professor, quem foi o mais top? Quem é o top das galáxias? Carlos Magno. É a partir do reinado, é a partir do período de governo de Carlos Magno que vai haver uma expansão territorial do Reino Franco. Por isso que nós estamos estudando o Reino Franco. Porque de todos os reinos bárbaros que se instalaram na Europa pós-Império Romano do Ocidente, o mais forte, o maior é o Reino Franco. Mas quando que o Reino Franco se torna o maior? Principalmente durante o reinado de Carlos Magno, que foi coroado no início do século IX pela Igreja Católica, rei do Reino Franco. É ele que vai tornar esse reino o maior e mais forte reino bárbaro pós-Império Romano do Ocidente. Tá? Depois, pessoal, logo a gente vai analisar um pouquinho mais o período de governo de Carlos Magno. Em seguida, vem o filho de Carlos Magno, Luís o Piedoso. Pessoal, quando Carlos Magno morre, é uma coisa muito parecida quando a gente estudou Grécia Antiga. Vocês lembram de Alexandre o Grande? Nossa, tinha um império que ia da Grécia até a Índia. Ele levou a cultura grega no mundo oriental. Era um baita império. Mas quando Alexandre o Grande morre, o império se fragmenta. Isso não vai ser diferente, galera, com o Reino Franco. É com Carlos Magno que o reino cresce e se fortalece. E após a morte de Carlos Magno, o Reino Franco ele entra num período gradual e lento de decadência e fragmentação. Então, quando Carlos Magno morre e assume o seu filho Luís o Piedoso, enfraquecimento do Reino Franco. É a partir de Luís o Piedoso que o Reino Franco entra num processo de degradação, de fragmentação, de enfraquecimento, e os filhos de Luís o Piedoso, netos de Carlos Magno, Lotário, Carlos e Luís, vão dividir o Reino Franco em 3 partes, através do Tratado de Verdun. Galerinha, quando os netos de Carlos Magno dividem o Reino Franco, que já estava enfraquecido, em 3 partes, eles ocasionam
eles causam o final do Reino Franco. Século IX, o final do Reino Franco vai deflagrar na Europa, dentro da Idade Média, o feudalismo. Captaram? Carlos Magno morre, um reino forte. A partir do seu filho Luís o Piedoso, ele entra num processo gradativo de fragmentação, com a assinatura do Tratado de Verdun feito pelos netos de Carlos Magno, Lotário, Carlos e Luís. O reino já enfraquecido se divide e acaba dando origem ao feudalismo no século IX. Ali no obséquio. Voltando um pouquinho, pessoal, a gente está olhando aqui, tá, uma parte considerável da Europa Ocidental. Por exemplo, atualmente aqui seria a França, a parte da Itália, a Áustria, Polônia, Alemanha, Suíça. Pessoal, essa parte em verde e essa parte num verde um pouquinho bem clarinho, essa foi a área de domínio do Reino Franco. O Reino Franco nasce aqui, onde seria a França. A partir do reinado de Carlos Magno, século VIII, século IX, há uma expansão territorial do Reino Franco. Então o Reino Franco, se a gente observar, pessoal, aqui, ó, fazer isso aqui, ó, ele vai dominar 80% do que hoje nós chamaríamos de Europa Ocidental e uma partezinha, inclusive, da Europa Oriental. Por isso que ele é considerado o maior reino bárbaro pós-Império Romano do Ocidente, graças a Carlos Magno. Beleza? Aline? Pessoal, assim, ó, como eu tinha falado antes, tá? Antes de eu falar sobre o Tratado de Verdun, uma curiosidade, tá? Quando o Reino Franco, pessoal, ele cresceu demais, como a gente viu ali na imagem anterior em verde, o reino se tornou tão grande que Carlos Magno percebeu que ele não conseguiria dominar, cuidar, fiscalizar todo o reino. O Carlos Magno, ele vai criar um sistema chamado sistema de reciprocidade. O que significa isso? Ele vai pegar áreas do Reino Franco, várias áreas, e ele vai doar a nobres. Esses nobres receberão essa terra espalhada dentro do território do Reino Franco. Esses nobres serão os donos dessa terra, mas ao receberem a terra de Carlos Magno, eles devem fidelidade. Pessoal, esse tipo de prática dentre os vários povos bárbaros, não eram só os francos, era algo bem comum. Um chefe de um clã, o chefe de um reino, ele doava a terra aos nobres, aos seus parentes mais próximos. Esses parentes mais próximos deviam a esse rei fidelidade. O que é fidelidade? Toda vez que Carlos Magno precisasse de algum auxílio, especialmente em períodos de guerra, era obrigação desses nobres, baseado na fidelidade, ajudar Carlos Magno. Então ele criou um sistema para proteger a integridade física e territorial do Reino Franco, doando terras aos nobres que deviam a ele fidelidade, principalmente em épocas de guerra. Isso durante o período de Carlos Magno. Quando Carlos Magno morre, o filho Luís o Piedoso, pessoal, o nome, nenhum rei ele pode ser piedoso demais. Não pode, é só observar a história e estudar a história. A partir da morte de Carlos Magno, seu filho não tem o mesmo carisma, a mesma pegada, e ali começa a fragmentação do Reino Franco. Como professor, os nobres, proprietários de terra, que deviam fidelidade ao rei, obediência ao rei, eles passam de forma gradativa a ter autonomia. O que significa isso? Mandar nos seus pedaços de terra sem ter que dar obediência ou obedecer ao rei. Isso é um processo gradativo que começa com Luís o Piedoso. Quando Luís o Piedoso morre, os filhos Lotário, Carlos e Luís,
eles criam um tratado de Verdun. Verdun, galerinha, é uma região da França. Inclusive, existe uma batalha bem famosa da Primeira Guerra Mundial chamada Batalha de Verdun. Esses 3 netos de Carlos Magno, filhos de Luís o Piedoso, quando através do Tratado de Verdun eles dividem o Reino Franco em 3 partes, que é o vermelho, verde e amarelo, eles estão dividindo, eles estão fragmentando um reino que já estava num processo de fragmentação, num processo de decadência, aonde a nobreza proprietária de terras cada vez mais se tornavam mais autônomos com relação ao poder do rei. Com a fragmentação oficial do Reino Franco, no século IX, o Reino Franco acaba e isso vai dar início ao que nós chamamos de feudalismo. Pessoal, vamos prestar bem atenção no seguinte. Quando a gente fala feudalismo, a gente pensa senhor feudal. Ah, professor, então o senhor está me dizendo que no feudalismo não haviam reis? Havia. Com o final do Reino Franco, a figura do rei, ela não deixa de existir. Eles continuam a existir, só que com um poder menor, com uma área de domínio menor. Então, o final do Reino Franco, que vai deflagrar o feudalismo, não extingue a figura do rei. Vão existir os reis, mas com um poder menor e com uma área territorial de domínio menor. Beleza, galerinha? Ali. Então entramos agora, galera, oficialmente no feudalismo. Lembrando, pessoal, feudalismo começa no século IX, a Idade Média começa no final do século V. O feudalismo é um período dentro da Idade Média que acontece, que é deflagrado após o final do Reino Franco, que se fragmentou, que se finalizou através do Tratado de Verdun. Não se esqueçam, tá? Pessoal, essa imagem é uma imagem clássica, ou como diz o manezinho da ilha, clássica. Aqui temos um rei, temos um castelo, aqui obviamente um rio, um fosso, mais à frente uma plantação de trigo, cebola, de beterraba, e nela os servos ou camponeses trabalhando. Essa imagem ela define mais ou menos esse período da história europeia chamada de feudalismo, a Europa feudal, que é o que a gente vai analisar agora, a política, a economia, a sociedade, o sistema de trabalho dentro da Europa feudal, na Idade Média, parte 1, porque depois nós continuaremos a analisar a Europa feudal em Idade Média, parte 2. Aline, por gentileza. Pessoal, característica assim, ó, marcante, primordial do feudalismo, a descentralização política nas mãos dos senhores feudais. Foi o que eu falei antes. Aqueles nobres que no Reino Franco haviam recebido terra e cada vez mais se tornavam autônomos com relação ao poder do rei. Com o Tratado de Verdun, o rei continua a existir, ou os reis continuam a existir, com um poder menor, com uma terra menor. E os nobres proprietários de terra passam a controlar o seu pedaço de terra por conta própria. Pedaço de terra que nós passaremos a chamar de feudo. Por isso a nomenclatura, a denominação senhor feudal. Por que descentralização, pessoal? Dentro da Europa feudal, a principal característica é a existência dos feudos. Pessoal, feudos, vários feudos, vários feudos. O que significa descentralização? Cada feudo tinha o seu feudal, cada feudo tinha a sua moeda, cada feudo tinha a sua lei, cada feudo tinha o seu dialeto. Por isso a expressão descentralização política nas mãos dos senhores feudais, os proprietários dos pedaços de terra que nós chamamos de feudos. Cada um tem a sua moeda, sua lei, seu dialeto e o seu próprio senhor feudal. Aqui, pessoal, eu peguei assim uma imagem bem legalzinha, um desenho, tá? Do que seria mais ou menos um feudo, tá? Pessoal, o feudo, ele era, pessoal, a pergunta mais comum para mim, né? A pergunta mais comum para mim que os alunos fazem é o seguinte: professor, qual era o tamanho de um feudo? Mas eu vou fazer uma pergunta parecida para uma outra pessoa. Aline,
qual é o tamanho de um município? O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Qual é o tamanho de um município? Os alunos me perguntam, professor, qual é o tamanho de um feudo? Aí eu faço para eles a pergunta, qual é o tamanho de um município? Não tem. Tem um município pequeno, tem um município muito pequeno, tem um município extremamente pequeno, tem um município grande. Por exemplo, no nosso estado, Santa Catarina, um município grande. Lages, Joinville. E tem, pessoal, não existe um tamanho, a gente não consegue dizer qual é o tamanho de um município. O tamanho é o mais variado possível. Por isso que eu não consigo responder para o aluno, professor, qual é o tamanho de um feudo? Cara, tinha um feudo muito pequeno, um feudo extremamente pequeno, um feudo grande, um feudo... Não existe um parâmetro de tamanho de feudo. A gente não precisa saber, pessoal, o tamanho do feudo. A gente tem que saber quem comandava, que características ele tem com lei e economia e como ele era dividido. Pensa num alvo. Pensa num alvo. Tem um alvo, pessoal? Tem a parte aqui, a parte da extremidade, vem essa parte e a parte do meio. São três partes. Pensa um alvo clássico. Para tiro, para flecha, para dardo. Pensa um alvo clássico. Se a gente observar um feudo de cima, pessoal, a parte do meio do feudo, que é a parte sempre mais alta, aonde está localizado o castelo e as plantações pertencentes ao senhor feudal, essa área do meio mais alta, onde está localizado o castelo, nós chamamos de manso senhorial. O nome já diz, pessoal. É a parte do feudo, aonde mora o senhor feudal, que é o proprietário do feudo, e alguns membros da Igreja Católica. Pessoal, na Idade Média, parte 1, o nosso foco agora, a gente não vai falar muito sobre a Igreja Católica. Eu vou deixar para falar isso de forma mais... enfatizar mais, né? No Idade Média, parte 2, tá? Mas só para adiantar. Toda a Europa feudal, no que concerne à religião, toda é católica. Religião na Idade Média, pessoal, não é opção. Não há aqui o que nós chamamos de tolerância religiosa. Só existe uma crença religiosa, Igreja Católica ou cristianismo católico, e ponto final, tá? Então a parte do meio do feudo, manso senhorial. Pensa agora no alvo, tem uma parte do meio, agora vem a próxima etapa, aonde moram os servos, que a gente pode chamar de camponeses, aonde os servos moram, onde eles plantam, onde eles vivem. Essa área nós chamamos de manso servil. O próprio nome diz, pessoal, servil é onde moram os servos, onde moram os camponeses. E a área do alvo, pessoal, pensa agora a última área do alvo, a extremidade, tá? Nos feudos, pessoal, normalmente os feudos, essa extremidade, nós chamamos de manso comunal ou terras comunais. Pessoal, o manso comunal, ou também chamado de terras comunais, ele cerca o feudo. Ele quase sempre, pessoal, ele era composto de florestas e bosques, porque até era uma forma do feudo se proteger contra uma invasão. A gente não pode esquecer, pessoal, que na Idade Média, principalmente no feudalismo, era muito comum, era muito recorrente a guerra entre os próprios senhores feudais, ou a invasão de outros povos ditos bárbaros. Então, esse manso comunal ou terras comunais era a terra que cercava o feudo e normalmente, quase sempre, ela era composta de bosques e florestas, nos quais os servos poderiam utilizar as árvores, poderiam caçar os animais, desde que eles tivessem autorização do senhor feudal. Então essa área, que é a terra comunal ou manso comunal, composta de florestas, tem muitas árvores, madeira, tem muitos animais que os servos poderiam utilizar mediante a aprovação, a permissão dos senhores feudais, tá? Então, pessoal, feudo, manso
senhorial, manso, servil, e a extremidade, florestas e bosques, terras ou manso comunal. Beleza? Ali, por favor. Economia. Pessoal, uma das principais características do período pós-Império Romano do Ocidente, então eu estou indo lá para o final do século V, foi a aceleração do processo de ruralização. Se a gente pensar, pessoal, Império Romano do Ocidente, o que se destacava? Tudo bem, a atividade principal era a agricultura, verdade? Mas as cidades, Roma, as grandes cidades romanas, os centros urbanos, o êxodo rural, com o final, pessoal, ali no finalzinho do Império Romano do Ocidente, devido às invasões dos povos bárbaros germânicos, dentre eles os francos, tá? Houve um fortalecimento do processo da ruralização. O que significa isso, pessoal? Dentro do contexto da Idade Média e principalmente no feudalismo, a área rural vai ser muito mais importante que a área urbana. Inclusive, com o final do Império Romano do Ocidente no século V, várias cidades desapareceram e outras diminuíram por causa do processo de ruralização. Então, no que tange, pessoal, no que concerne ao feudalismo, aqui a área rural é muito mais importante que a área urbana, que se limitava a pequenas cidades, pequeníssimas cidades, cercadas por muralhas. Como a área rural, pessoal, era a área mais importante da Europa feudal, não só do feudo, da Europa feudal, a economia, obviamente, ela se baseava na agricultura, especialmente, pessoal, a agricultura de subsistência. O que significa isso? Não estou dizendo, pessoal, que não havia comércio, não. Se eu disser que não havia comércio, pessoal, no feudalismo, eu estou cometendo um pecado. Havia um comércio entre os feudos, mas era insignificante. Era um comércio muito fraco, porque esses feudos, eles se baseavam, tá? A linha de raciocínio econômica deles era a agricultura, principalmente produzir para se autossustentar. Traduzindo, pessoal, a agricultura de subsistência. Quando eu falo, pessoal, de comércio, professor, então na Europa feudal era só agricultura de subsistência, não tinha um comércio forte. Pessoal, a maioria, os feudos, praticavam quase sempre agricultura de subsistência. Quase não é tudo, quase tudo que eles produziam era para consumo próprio. Havia um comércio entre os feudos, mas muito insignificante. Quando membros da nobreza, membros do clero queriam algo mais sofisticado, por isso que eu botei aqui a denominação comércio sofisticado, essas pessoas ou essas classes sociais se dirigiam a cidades como Gênova e Veneza, que desde o final do século XIX, são cidades que pertencem ao norte da Península Itálica. Traduzido, são cidades que pertencem à região norte da Itália. Então, dentro da Europa feudal, apesar do fortalecimento, da importância da agricultura de subsistência, Gênova e Veneza não eram feudos, eram cidades que, apesar do processo de ruralização, continuaram a ser cidades ou centros comerciais. Gênova não era feudo, Veneza, pessoal, não era feudo. Mesmo com o processo de ruralização pós-Império Romano do Ocidente, esse processo de ruralização aumenta no feudalismo, essas duas cidades continuaram a ser cidades e continuaram a ser cidades extremamente comerciais. Por isso que quando membros da nobreza ou membros da igreja queriam algo mais sofisticado, eles se dirigiam a cidades como Gênova e Veneza, porque eram produtos que tu não ia encontrar em nenhum outro feudo, porque o feudo basicamente sobrevivia do quê? Da agricultura de subsistência. Captaram? Um outro detalhe bem interessante, pergunta que não quer calar. Pessoal, professor, na Idade Média, aliás, no feudalismo, tinha escravo? Tinha.
Pessoal, o final do Império Romano do Ocidente, ele não marca o fim da escravidão na Europa. Os escravos continuaram a ser usados. Povos bárbaros utilizavam a mão de obra escrava. Só que na Europa feudal, a mão de obra escrava ela não é predominante. Se a gente pensar, professor, isso ensinou lá a República Romana, as guerras púnicas, onde a base de sustentação da economia romana era a mão de obra escrava. Feudalismo não. Há escravo, mas o trabalho escravo na Europa feudal, nos feudos, não é a base da economia. A base da economia, pessoal, na Europa feudal, é o trabalho do servo, ou o trabalho do camponês. Servo e camponês, pessoal, é a mesma coisa, tá? Na Europa feudal, vai prevalecer, vai dominar um sistema de trabalho chamado sistema servil. Servil deriva da palavra servo, tá? O que acontece? O servo, eu sou um senhor feudal, aqui é o meu feudo. Então, pessoas pobres, que não são nobres ou não são da Igreja Católica, vão vir até o meu feudo procurando moradia, proteção, um sustento. Aí eu vou utilizar o sistema servil. Os servos que vão trabalhar na minha terra, detalhe muito importante, pessoal, na Idade Média, além do nascimento, além do sangue, é algo que vai te mostrar poder. Se eu sou nobre, porque meu pai era nobre, porque meu avô era nobre, então o sangue, a linhagem me dá poder. Além da hereditariedade, a posse da terra, pessoal, é algo que dá poder à pessoa. Dentro da Europa feudal, as únicas classes sociais que tinham acesso à posse da terra eram a nobreza e a Igreja Católica. Os servos, em hipótese nenhuma, são proprietários de terra. Por isso, do sistema servil. O servo ou camponês, ele vai trabalhar numa terra de um senhor feudal sob o sistema servil, no qual o servo não trabalha por dinheiro, ele trabalha por proteção, moradia e alimento. E eu, como senhor feudal, eu não vou dar um pedaço de terra ao servo. Eu vou emprestar, eu vou alugar um pedaço do meu feudo para o servo plantar. Então, pessoal, dentro desse sistema servil aqui, ó, não girava dinheiro. A circulação, pessoal, de dinheiro dentro da Europa feudal, entre os seus, ela era muito pouca. Ela era muito reduzida. Porque quem tinha grana? A nobreza e a Igreja Católica. Dificilmente um servo teria dinheiro, porque o servo sendo o escravo, muito menos. O servo sendo servo, pessoal, ele trabalha sobre um sistema servil, que está alicerçado em 3 características: proteção, moradia e alimento. E deu, não tem dinheiro. Se a gente forçar, pessoal, um pouco a mente e lembrar lá do vídeo Roma Antiga parte 2, a gente vai lembrar de um sistema que os romanos criaram bem no finalzinho do Império Romano do Ocidente, chamado de colonato. Colonato. Os plebeus, aqui os servos, fugindo das invasões bárbaras, que eram até as cidades, iam até a área rural nas propriedades dos patrícios. Aqui os nobres. O servo ou plebeu trabalhava na terra do patrício, plantava, morava. Em troca, parte da produção do plebeu ele era obrigado a dar ao patrício. Na real, meus queridos, na real, esse sistema servil, ele nada mais é do que uma herança, do que uma continuação do colonato, só que com um nome diferente. O plebeu, em vez de ser plebeu, é o servo. O patrício, em vez de ser o patrício, é o senhor feudal, é a nobreza. Então, esse sistema servil, pessoal, utilizado em larga escala na Europa feudal, nada mais é do que uma continuidade do colonato. Sistema criado pelos romanos no final do século V, ali um pouquinho antes do final do Império Romano do Ocidente. Além, pessoal, da proteção, da moradia e do alimento, o servo, sobre esse sistema, pessoal, baseado nesse sistema servil, ele era obrigado a pagar alguns impostos. Pessoal, a totalidade de impostos é uns 10.
Aqui eu só vou citar 3 para a gente não se alongar muito. Corvéia. De 2 a 3 vezes por semana, o servo era obrigado a sair do manso servil, pessoal, manso servil, e até o manso senhorial trabalhar nas terras do seu feudal ou dentro do castelo. Isso não é uma opção, isso é uma obrigação. Esses tributos fazem parte do sistema servil. Eu sou o seu feudal, vocês são os servos, trabalham nas minhas terras, então vocês estão sob o meu comando. Então a corvéia é um imposto atribuído ao servo, onde ele precisa de determinados dias da semana, sai do manso servil, de onde ele mora, de onde ele trabalha, até o manso senhorial, fazer algum tipo de serviço para a nobreza, para a igreja, para o seu feudal. Talha! Talha, galerinha, eu considero o mais importante. O que é talha? De tudo que o servo produz na sua terra ou dentro do manso servil, por volta de 75% ele é obrigado a dar para o senhor feudal. Isso é o sistema servil. Ele vai receber uma terra emprestada ou alugada, ele vai plantar nessa terra, que é o manso servil, segundo, de acordo com o imposto ou tributo chamado talha, por volta de 75% de tudo que o servo produz no manso servil, ele é obrigado a entregar para o senhor feudal como pagamento pela proteção, moradia e alimento. Banalidade. Vou dar um exemplo. É muito comum, pessoal, no continente europeu, o inverno ser muito rigoroso, o outono ser rigoroso e às vezes a primavera. Pensa o servo produzir um monte de trigo e está vindo o inverno. Se o servo deixar esse trigo na rua, acabou, o trigo seca. Banalidade, o servo vai precisar de um local que nós podemos chamar de celeiro ou armazém para guardar o trigo. Mas esse armazém, esse celeiro pertence ao senhor feudal. O senhor feudal, de acordo com a banalidade, vai permitir que o servo guarde o seu trigo dentro do celeiro, dentro do armazém. Em troca, ele vai fazer o pagamento para o senhor feudal por esse favor, ou com comida, ou com trabalho. Esse imposto se chama banalidade. E isso, pessoal, é uma relação de 3 impostos, que vem uma relação de 10, 12 impostos. Então, o servo, pessoal, ele não pode ser considerado um escravo. O servo não é escravo. O servo, ele não é uma propriedade do senhor feudal. Ele vai trabalhar sob o sistema servil, mas ele não está preso à terra, ele não é propriedade do senhor feudal, como é um escravo, mão de obra escrava, que na época não era predominante, mas sim a mão de obra servil. Perfeito, galerinha? Pessoal, outro detalhe. Pouca mobilidade. A sociedade feudal, essa sociedade, pessoal, de sistema servil, senhor feudal, igreja católica, talha, de banalidade, era uma sociedade que se caracterizava pela pouquíssima mobilidade. Vou traduzir, pessoal. Nasce pobre, morre pobre. Nasce rico, morre rico. Pouquíssima não quer dizer nenhuma. Haviam algumas exceções, quando às vezes alguns servos entravam para a igreja católica no caso. Então a mobilidade, a mudar de classe, ascender para outras classes, dentro da Europa feudal era algo extremamente raro. Como eu falei antes, nasce pobre, morre pobre. Nasce rico, morre rico. Tá? E um outro detalhe, pessoal, muito marcante, mas muito demais. A sociedade feudal era uma sociedade extremamente patriarcal. O que eu quero dizer com isso? O predomínio masculino, o predomínio do homem nas decisões, na política, na religião, era quase de 100%. A gente vai, obviamente, pessoal, encontrar mulheres destemidas, que apesar de todas as barreiras acabaram se destacando. Tá? Mas apesar disso, 99% dessa sociedade ela estava dominada pelo predomínio do patriarcalismo ou dos homens. Aline, por obséquio. Aqui, pessoal, existe assim, a Europa feudal é uma sociedade. Toda sociedade tem uma pirâmide social. A nossa tem, a da Índia tem, a dos Estados Unidos tem, a do Camboja tem, a do Japão, toda sociedade tem.
Acompanha comigo. Pirâmide social da Europa. Então, não estou falando da pirâmide social de um feudo, mas de todos os feudos juntos. Topo, Igreja Católica. Os que oram, os que rezam. Todos os feudos, cada feudo tinha um senhor feudal. Cada feudo tinha uma lei. Cada feudo tinha um dialeto. Cada feudo tinha uma moeda. Mas todos, sem exceção, eram católicos. Então a Igreja Católica, pessoal, era uma instituição centralizada. Ela estava presente de forma marcante em todos os feudos. Por isso que na pirâmide social da Europa, ela está no topo. Logo em seguida vem a nobreza, os que guerreiam, representadas pelo senhor feudal. Pessoal, quase sempre... professor, o que um homem nobre fazia durante a vida? Pessoal, a maioria dos homens nobres, eles quase que se dedicavam a vida inteira à guerra. Não tem aqueles filmes de Rei Arthur, de guerra medieval. Pessoal, aqueles caras que tem uma armadura, que carregam uma espada, que tem um escudo, eles são cavaleiros. O servo não é cavaleiro. O servo, quando vai para a guerra, ele vai com um machado, ele vai com uma foice, ele vai com um pedaço de pau. Aqueles cavaleiros, pessoal, eram nobres. Todo cavaleiro é nobre. Não existe cavaleiro servo. Todo cavaleiro, ele é nobre. Então, quase sempre, 99% do tempo, os homens da Europa feudal, os nobres ali, eles se dedicavam à guerra. E essa nobreza vai ser representada pelo senhor feudal. E a base, pessoal, aqui colocaram camponeses e servos. Pessoal, camponeses e servos é a mesma coisa. Camponês e servo é a mesma coisa, tá? O escravo não está presente porque, pessoal, como eu falei antes, o escravo não é uma mão de obra predominante. A mão de obra é a do servo, é a do camponês, que é a base da pirâmide da Europa feudal. Aline, por favor. Agora, presta atenção, é a pirâmide social do feudo, naquele pedacinho de terra controlado por um senhor feudal. Topo, o senhor feudal, que é o cara que manda no feudo. Pirâmide social do feudo, não da Europa feudal, que o topo é a igreja. O senhor feudal. Pessoal, nessa pirâmide, eu achei interessante ela porque aparecem vários componentes, vários da sociedade feudal. Eu achei ela bem bonitinha, bem engraçadinha, né? Mas o clero e a nobreza, eles poderiam ser colocados juntos. Em vez do clero em cima, eles poderiam fazer uma divisão aqui, clero para cá e a nobreza para cá. Então, abaixo do senhor feudal está a Igreja Católica, que é o clero, né? E a nobreza. E na base, pessoal, os servos. Sejam eles homens, sejam eles mulheres, sejam eles crianças. Essa, a diferença, pessoal, aqui, ó, que a Igreja Católica ela vem um pouquinho para baixo e o senhor feudal vem em cima. Na Europa, na pirâmide do feudo. Na Europa feudal, como todos os feudos são católicos, a igreja é o topo da pirâmide. Então tem duas pirâmides, a da Europa feudal e a do feudo. Beleza? Aline, por favor. Pessoal, para a gente encerrar, eu estava vasculhando, né? Então aqui eu botei de novo, pouca mobilidade social. E aqui, pessoal, voltei a falar sobre sociedade extremamente patriarcal. A foto que eu peguei, tá? É uma foto de uma mulher amarrada a um tronco que provavelmente seria queimada. Pessoal, é quase 99,99,99,99 de chances dessa mulher ser queimada. Por que eu fiz isso? Pessoal, a gente vai falar isso no Idade Média parte 2, tá? As mulheres na Idade Média, baseados naquela história de Adão e Eva, né? Que Adão chega primeiro, vem a Eva, e a Eva faz Adão comer a maçã, eles são expulsos do paraíso. A mulher, essa é uma história bíblica, tá, pessoal? A mulher, na Idade Média, ela era vista como um ser inferior. Como ser inferior, segundo a crença da época, crença fortalecida pela Igreja Católica, como ela era ali um ser inferior ao homem, ela era muito suscetível de ser dominada pelo demônio. Então toda vez que o demônio quisesse se apossar do homem, dominar o homem, prejudicar o homem, o que ele fazia? Ele não poderia
segundo a crença da época, dominar o corpo do homem, porque o homem era um ser superior, o homem era um ser forte. O que o demônio fazia, o que o diabo fazia? Ele se apossava da fraca mulher, dominava a mulher, e aí a mulher fazia o homem se perder. Só vou falar uma coisa ali, tu vai achar que é um absurdo. Quando uma mulher, pessoal, nessa época, ela era estuprada, muitas delas não denunciavam o crime. Sabia por quê? Porque na época havia a seguinte mentalidade, que o demônio se apossou do corpo da mulher, porque ela é fraca, porque ela não é um ser forte. Utilizando o corpo da mulher, o diabo fez o homem cair na tentação, aí o tadinho cometeu estupro ali. Quer dizer, segundo a mentalidade da época, a culpa do estupro não era do estuprador, não era do homem, era da mulher por ter se deixado dominar pelo diabo, porque ela era uma pessoa fraca. Então, baseado nisso, as mulheres não denunciavam um estupro. Por isso que eu fiz questão de frisar, pessoal, a sociedade da Europa feudal é uma sociedade extremamente patriarcal. E de 100%, pessoal, das pessoas que foram queimadas na fogueira durante a Idade Média, principalmente no feudalismo, que, pessoal, é uma quantidade substancial de pessoas. 80% delas eram do sexo feminino. De 100% das pessoas que foram queimadas na fogueira durante o feudalismo, na Idade Média e no feudalismo, por ser considerada heresia, por ser consideradas infiéis, pecadores, 80% eram mulheres, eram pessoas do sexo feminino. A gente vai, pessoal, se a gente vasculhar a história da Idade Média, nós encontraremos mulheres que se destacaram, com certeza absoluta. Mas pensa, pessoal, mulheres conseguirem se destacar numa sociedade extremamente patriarcal que matava as mulheres na fogueira. Eram mulheres, nota, não é nem 1000, né? 1 milhão, né? 1 bilhão. Uma mulher se destacar numa sociedade dessa porque ela é, como diz o nordestino, porreta. Então, pessoal, aqui a gente finalizou Idade Média parte 1, tá? Na próxima videoaula, tá? A gente vai continuar na Europa feudal e a gente vai focar 2 assuntos principais. A influência, o papel e a importância da Igreja Católica dentro dessa sociedade patriarcal. E a gente vai começar a analisar um acontecimento chamado Cruzadas. Já adiantando, pessoal, Cruzadas, que vai ser um conflito violento entre cristãos católicos e muçulmanos. Então, Igreja Católica, a importância e a influência dentro da sociedade, e as Cruzadas serão nosso assunto de Idade Média, parte 2. Beleza, galerinha? Então, espero que tenham gostado da aula, tá? Fiquem atentos, acompanhem as aulas, pessoal, façam anotações. Toda vez que tiverem dúvidas, pessoal, procurem um professor pelas plataformas, pelas redes sociais. Perguntem, não levem dúvida para casa. Estou aqui, sou professor. Além de amar ser professor, essa é a minha função, essa é a minha profissão. Procurem, perguntem. Beleza? E, Aline, para não perder, vamos agradecer a Aline por, E também se inscrevam no canal e curtam. Perfeito, galerinha? Valeu pela presença, cuide-se, ó. Um beijo para todo mundo. Falou, rapaziada.